na palavra de Deus, no livro de Gênesis, no capítulo 1, a partir do versículo 20, nós lemos o seguinte: depois Deus disse que as águas fiquem cheias de todo tipo de seres vivos e que na terra haja aves que voem no ar. Assim Deus criou os grandes monstros do mar e todas as espécies de seres vivos que em grande quantidade se movem nas águas. E criou também todas as espécies de aves. E Deus viu que o que havia feito era bom. Ele abençoou os seres vivos do mar e disse: aumentem muito em número e encham as águas dos mares, e que as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o 5º dia. Então Deus disse que a terra produza todo tipo de animais, domésticos, selvagens e os que se arrastam pelo chão, cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie. Os animais domésticos, os selvagens e os que se arrastam pelo chão. E Deus viu que o que havia feito era bom. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. Palavras do Senhor. Demos graças a Deus. Quando Deus criou o mundo, Ele o fez perfeito. E Ele nos colocou para cuidar do mundo. E às vezes a gente se esquece disso, né? Todos nós, como humanidade, uns mais, outros menos. Mas a gente se esquece que temos uma ordem, que é cuidar da criação. Não é cuidar só do nosso próprio animal. Nós temos os nossos animais e nós gostamos dele, né? Mas a gente tem que amar todos os animais. Temos. Às vezes a gente nem tem noção do que a gente pode fazer. Mas sabe aquele jornal que a gente compra todo dia, né? Tem gente que tem hábito de ler o jornal todo dia, né? Depois que acabou de ler não serve para mais nada, né? Joga fora ou vende ou tal. Até isso serve. Muitas pessoas que cuidam, que recolhem animais de rua, precisam de jornais. E às vezes a gente joga no lixo algo que poderia servir. Sabe quando a gente compra sorvete também, não vem um pote? Né? Às vezes a gente joga fora, né? Mas às vezes sobra, junta muito e a gente já não sabe mais o que fazer, né? E a gente joga no lixo reciclável, não é? Não, lixo comum não, no reciclável. Mas até aqueles potinhos também servem para serem doados para pessoas que cuidam de animais. Serve para levar para entidades como a Suípa, por exemplo. Serve para pessoas como a Érica, que cuida de animais, não é, Érica? E tantas outras pessoas também, aqui no nosso bairro, que fazem esse trabalho. Então, não precisa ser rico, não precisa ter vocação para ser protetor, para ajudar. A gente pode ajudar de várias maneiras. Sabe aquele remédio que a gente tem em casa, que usou só um pouco da cartela e sobrou um pouquinho? Tem remédios humanos que os animais usam, podem doar. Então, a humanidade acabou se distanciando muito de Deus e da sua criação. E às vezes a gente pensa que, não, isso não é para mim, não tem nada a ver com isso. Temos sim. Nós temos uma missão, nós cuidamos do nosso bichinho, mas nós podemos ajudar os outros também. E mesmo quem não tem nenhum animal de estimação, mas eu não tenho tempo, não tenho vocação, não é a minha praia. Não tem problema, pode ajudar quem ajuda, não é? Então muitas coisas a gente pode fazer para tornar esse mundo um pouquinho melhor, para evitar o abandono.
E principalmente castrem seus cães, castrem seus gatos, para que evite crias indesejadas e câncer. Animais não castrados podem desenvolver câncer. Nos machos pode dar câncer de próstata e nas fêmeas dá câncer de seios e de útero. Quando tem cios e cios, né, sem que haja reprodução, aqueles hormônios no corpo dos animais fazem com que desenvolvam doença. Então, castrem seus animais e aconselhem os amigos de vocês a que castrem seus animais também. Tem muito mais animal na rua do que pessoas capazes de suportá-los em casa. Sabe por quê? Porque muita gente deixa dar cria, isso é natural. Não é não. Era natural quando nós não tínhamos feito do mundo cidades urbanas assim, quando os animais tinham seus lugares naturais para viver, seus habitats naturais. Mas agora, cães e gatos não têm mais. Eles dependem de nós para sobreviver. E tantos outros animais que sofrem também por causa do nosso próprio egoísmo. Nos circos, animais são maltratados para servirem de espetáculo. Então existe agora todo um movimento para que não haja mais animais em circos. E alguns países já estão adotando isso. Se Deus quiser, em breve, nosso país também irá adotar. Porque aquilo bonito que a gente vê no espetáculo é à custa de muito maltrato que eles fazem para adestrar os leões, os elefantes. Aqueles bichos sofrem muito e eles são retirados do seu local de origem, que é a selva, onde eles deveriam estar felizes, correndo e brincando. Então, quando Deus fala na Bíblia, quando nós lemos na palavra de Deus que o ser humano teria o domínio sobre as espécies, a gente pensa pelo lado errado e a gente interpreta errado esse domínio. O domínio não é uma tirania, nunca foi isso. Domínio, eu li aqui para vocês agorinha, quando se fala em domínio, é conhecimento. Uma coisa que vocês vão associar rapidinho o que eu estou dizendo. Quando alguém sabe muito de informática, a gente fala, é fera, né? No computador, o cara faz assim, malabarismo no computador. Ele o quê? Domina a informática. Por quê? Conhece muito da informática. Uma pessoa que, vamos dizer, professor de história, dá aquela aula maravilhosa, sabe todas as datas, coisa maravilhosa, que memória, sabe todas as datas de todos os eventos que aconteceram na história da humanidade. Ele domina a história. Por muitos e muitos séculos, os seres humanos entenderam errado e tem uma conta muito grande para prestar com Deus, porque maltrataram os animais. Entenderam que domínio é tirania, é fazer o que bem entender, mas não é isso. A ordem original de Deus é que nós cuidemos da sua criação, dos animais domésticos, dos animais selvagens, dos animais que voam, dos animais que nadam e qualquer outra espécie que possa ainda existir. É nosso dever dar o bem-estar a todos os animais que cruzarem o nosso caminho. Se a gente não puder fazer alguma coisa, efetivamente, nós mesmos, mas nós conhecemos alguém que pode, a gente pode ajudar essa pessoa que cuida a dar uma boa vida para esses animais. Então, que a partir de hoje nós entendamos que o domínio do qual nos fala a Bíblia não é tirania, não. É conhecer tão bem a ponto de tratar da melhor forma possível. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Foi isso que São Francisco pregou durante toda a sua vida. Foi isso que Santa Clara também pregou durante a sua vida. E tantos outros homens, mulheres, santos e santas de Deus pregaram durante toda a sua vida. Que nós devemos honrar a Deus, cuidando daquilo que Ele criou, da sua criação, dos animais, das plantas. E aí vai a vocação de cada um, né? Um cuida de criança, um cuida de idoso, um cuida de cachorro, outro cuida de gato, outro, né? Um cuida de todo mundo, e assim vai, né? Então que Deus nos abençoe e abençoe a cada um de vocês que tem seus bichinhos, e daqui a pouco a gente vai abençoar cada um em particular.